Rádio Web Agroecologia, cultivando novas ideias. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin, eu sou aluna do 7º período de Ciências do Consumo. Estou aqui intermediando um debate entre a professora Laurileide, que é daqui do Departamento de Ciências do Consumo, junto com o Felipe, que também é um colega de turma do 5º período, e Lucas Moreira, advogado consumerista do PROCON. A gente vem com a intenção de comemorar o Dia Mundial do Consumidor, né, que é no dia 15 de março, e os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. E, para isso, a gente está trazendo aqui a grande temática, que é quais são as principais dúvidas dos consumidores sobre o consumo cotidiano. Para isso, a gente foi nas nossas redes sociais, procurou entrar em contato com as pessoas que têm essa relação de consumo diária e recebemos várias dúvidas. Agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso colega Felipe para poder desenvolver essas questões das perguntas. Oi, gente, eu sou o Felipe, sou estudante do 5º período de Ciências do Consumo e temos aqui os nossos outros convidados, a professora Laurileide e o advogado consumerista Lucas Moreira. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer enorme participar com vocês. Espero que a gente possa trazer informações importantes para o cotidiano em relação ao consumo. Olá, pessoal. É uma honra participar desse podcast aqui organizado pelos discentes de Ciências do Consumo do curso. Agradecer bastante ao convite feito pela professora Laurileide Silva. Espero acrescentar aí o máximo possível para os alunos desse curso e principalmente aos consumidores nessa semana tão importante que é a Semana do Consumidor. Agora a gente vai começar com as perguntas que a gente recebeu, né? De algumas situações que acabam acontecendo com os consumidores e aí a gente vai debater um pouco para saber o que é que está previsto no CDC diante dessas situações. A primeira pergunta que a gente tem é a questão de qual a diferença entre o prazo de troca da loja física e da loja online. Certo, excelente pergunta. É uma pergunta que sempre vem constantemente no PROCON. E o que é que o Código de Defesa do Consumidor prevê? Em seu artigo 49, ele fala lá que o prazo é de 7 dias de troca, mas esse prazo é referente às compras realizadas fora da loja física. Como todos sabem, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990 e naquela época não existia um elevado número de compras como hoje ocorre de compras virtuais. Então ele não traz em letra de lei falando lá compra virtual, mas as compras virtuais elas não são feitas de forma física, logo o prazo é de 7 dias. Com relação ao prazo das compras realizadas nas lojas físicas, o código não prevê nenhum prazo específico. O que ocorre em várias ocasiões é que as lojas concedem um determinado prazo conforme o contrato de cada relação ali de consumo. Mas é muito importante que os consumidores eles possam denunciar, reivindicar, buscar garantir os seus direitos, né? Entrar em negociação com as empresas e instituições para que eles possam ter um serviço e um produto de qualidade. Perfeito. Agora a gente vai entrar com a segunda pergunta, que é se existe uma multa, além da devolução em dinheiro, para lojas online que não tenham a mercadoria em estoque e venderam mesmo assim. Aí estamos diante de um crime. É uma oferta enganosa, danosa ao consumidor, certo? E aí o consumidor ele deve exigir o cumprimento forçado daquela oferta a qual foi vinculada, certo? Conforme o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Não sendo possível, certo? Aí ele deve exigir ou a restituição do valor devidamente corrigido ou que seja lhe disponibilizado um produto semelhante. E aí também tem a questão aí de perdas e danos, né? Que aí você pode recorrer ao juizado, certo? Se o valor da causa for até 40 salários mínimos. E aí, Lucas, é bem importante a gente entender que, por se tratar de um crime ao consumidor, as pessoas podem recorrer ao PROCON para fazer a sua reclamação, mas também a Delegacia do Consumidor, que pode registrar e aí investigar, inclusive, se tem outros casos para poder garantir o direito do consumidor.
Exato, professora. O PROCON age simultaneamente com a Delegacia do Consumidor para intervir essas ações das empresas em vender produtos em que não tem no estoque. Exatamente. Agora, a terceira pergunta é sobre a cobrança do acréscimo no valor do produto ao pagar com crédito e débito. Se pode ser possível pedir um desconto à vista. Sim, o pagamento à vista, ele sempre haverá um desconto, certo? Após a Lei 13.455 do ano 2017, é possível que os fornecedores e prestadores de serviços cobrem um valor de uma forma diferente de acordo com a forma de pagamento. Mas se o pagamento é à vista, o consumidor tende a receber um desconto pela forma do pagamento ser à vista. Existe alguma lei ou alguma normativa que estabeleça um valor, no caso, um valor mais concreto para ser cobrado nesse acréscimo? Não. Não existe nenhum valor fixo, não. Até porque varia de quem vai estar fornecendo o serviço, né? Porque a gente sabe que tem várias e várias empresas que trabalham com a questão da maquineta, do banco, de transferências até mesmo, né? De como ocorre essa troca, né? Entre o produto e o consumidor e a questão do pagamento. E então cada um vai estabelecer a cobrança da sua forma. E é importante você fazer essa pergunta, Felipe, porque deveria sim, até para poder ter uma relação mais estável para o próprio consumidor, ter um embasamento dessas tarifas, né? Porque a gente fica muito à mercê de quem vai estar fornecendo esses produtos, esses serviços, e a gente sabe que são poucos, né? Não existe uma variedade muito grande. E aí é bem importante o consumidor não abrir mão da pesquisa. Na hora que vai comprar, pesquisar em vários locais, seja presencialmente ou online, para poder tomar a melhor decisão das formas de pagamento e dos preços dos produtos e serviços também. Logicamente tem a questão aí que o consumidor deve ficar atento ao valor que está sendo cobrado a mais, se não é algo abusivo. Isso. Porque se for algo abusivo, aí ele tem que recorrer ao PROCON, a Delegacia do Consumidor. Pequenas causas também. O Juizado Especial Civil das Relações de Consumo e os órgãos competentes para impetrar uma ação ou galgar o direito do consumidor. A próxima pergunta é sobre pedir o estorno do valor de um produto alimentício após a abertura do mesmo e o mesmo se encontrando na validade, mas a pessoa observa que ele está ruim, está com uma aparência ruim, estragado. Então, o código ele prevê no inciso 1 do artigo 26, que ele fala lá que é o prazo de 30 dias para reclamar dos produtos duráveis, que é justamente os produtos alimentícios, um iogurte, um produto desse que às vezes mal armazenado ocorre do produto vir a estragar, e aí o consumidor, quando abre, se depara com aquela determinada situação, ele tem o direito sim de efetuar a troca do produto ou a restituição do valor pago por ele, de acordo com o artigo 18, certo? A gente ouve muito falar que após a abertura do produto não pode ter a troca, né? Tipo, em muitas vezes que a gente vai no supermercado, eles falam que você precisa observar bem o produto e após a abertura você tem que ter todo o cuidado para saber se foi ou não algo que aconteceu, uma fraude, né? Uma possível fraude do consumidor, ou se foi uma questão de mau armazenamento mesmo. Isso, mas aí é uma situação meio que impossível o consumidor adivinhar. No exemplo aqui do iogurte, que dentro tá estragado, tá no dito popular azedo, entendeu? Então aí vai ser, obviamente, o produto vai ser inspecionado, e aí após essa inspeção vai ser verificado que o produto está fora das condições normais de consumo, certo? E aí vem o que prevê realmente, como eu falei anteriormente, o artigo 18, que é a troca, a restituição do valor, o abatimento proporcional. Lembrando que o consumidor na relação de consumo ele é sempre o vulnerável. Exatamente. E aí é importante que as empresas e as instituições tenham um profissional
né, um responsável técnico ou um profissional cientista do consumo para poder verificar a forma de armazenamento, os prazos de validade, possibilitar inclusive promoções que, por exemplo, um iogurte, como você fala, está perto do prazo de validade, então para que não perder aquele produto, pode fazer uma promoção, pode fazer uma oferta, para que aquele produto ele siga, mas que ele esteja em boas condições de armazenamento e estocagem. E aí o profissional de ciência do consumo tem plenas condições para poder orientar as empresas e as instituições para poder fornecer o melhor produto ao consumidor. E deixando sempre as informações muito bem claras, né? Isso é importante. Vamos agora para a próxima pergunta, que é um questionamento sobre o banco, né? A gente tem bastante problemas sobre essa relação, esses contratos bancários. E a pessoa perguntou o que fazer com cobranças constantes do banco sobre uma dívida já paga mediante a comprovação. O ideal é que ela procure o PROCON, certo? E lá ela acoste em sua reclamação a cobrança, certo? Que está sendo feita e nos moldes que está sendo realizada, juntamente com um comprovante de pagamento, para que essa cobrança seja desconsiderada, certo? Em muitos casos o que ocorre? O consumidor acaba que, por receio de ter seu nome escrito no SPC Serasa, que são os órgãos de gestão do crédito consumidor, e venha a pagar esse valor novamente, em duplicidade. E aí o 42, parágrafo único do CDC, prevê a repetição do indébito, que aí o consumidor vai ter direito à restituição daquele valor que ele pagou em dobro, certo? E aí é bem importante lembrar que essas formas, né, de cobrança indevida pode gerar até uma indenização por dano moral, né? Gera uma indenização por danos morais, principalmente se esse nome for negativado. Isso. A última pergunta é sobre quais os principais direitos do consumidor. Essa é uma pergunta que me fazem constantemente lá no PROCON. Mas eu costumo falar que não existe um direito principal do consumidor, entende? O direito principal é aquele que ele está necessitando naquele determinado momento. Óbvio que tem fatores e reclamações mais recorrentes, né? Até pelo tamanho da disponibilidade do serviço. As empresas de energia elétrica, de água, as de telefonia móvel, essas com certeza possuem uma demanda maior do consumidor, até pelo número de consumidores que necessitam dos seus serviços e produtos, entende? Mas assim, para pontuar os direitos principais, eu particularmente não consigo, porque eu vejo o direito do consumidor como unificado ali, e aí todos os dias eu tento galgar o direito do consumidor. É isso aí. Eu, enquanto educadora, professora, docente, não posso abrir mão da educação para o consumo, né? Da importância da informação, do conhecimento, de buscar cada vez mais saber quais são as instituições que defendem o consumidor. E aí o profissional de ciências do consumo tem plenas habilidades e competências para poder colaborar e minimizar essa vulnerabilidade do consumidor, proporcionando serviços e produtos com qualidade. Então, é muito importante a gente pensar na defesa do consumidor, na educação do consumidor e na informação para que cada vez mais a gente tenha uma sociedade de consumo mais justa, mais igualitária e com bem-estar para todos e todas. Bom, gente, agora com essa roda que fizemos aqui, eu só tenho a agradecer, né, pela presença de todos. Foi um privilégio participar desse debate. E queremos dizer que haverá muito mais. Estamos aqui só para dar um início, pontapé de todo esse processo, porque afinal de contas somos estudantes de ciências do consumo e o nosso papel é tentar estabelecer uma relação de consumo mais equitativa, mais equilibrada, né? E fazer de tudo para fornecer serviços de qualidade, como a nossa própria professora falou. Então eu vou agradecer aqui a presença de Lucas, a presença de Felipe, a presença de Laurileide, agradecer à Rádio Web, principalmente por estar proporcionando um espaço para a gente ter esse debate, e a UFRPE, a Universidade Federal Rural de Pernambuco,
por todo esse processo. Isso, inclusive a gente quer convidar todos e a todas a acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Instagram da Ciências do Consumo, o FRPE. Também quem quiser, tiver dificuldade assim a nível online, quiser vir presencialmente nos conhecer, também pode vir, fica bem pertinho do Horto Dois Irmãos. Nós estamos com as portas abertas do Departamento de Ciências do Consumo para atender vocês, acolher, mostrar como a universidade pública trabalha em prol da sociedade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, o convite de estar participando dessa roda. Agradecer a professora Laura Leide, que iniciou para mim esse conhecimento ao redor dos direitos do consumidor e do sistema. Agradecer também aqui a Lucas por estar compartilhando aqui o conhecimento dele. Quero ratificar meus agradecimentos à professora Laurineide Silva, certo? Que fez o convite para que eu comparecesse nesse dia aqui, certo? Especialmente parabenizar a Yasmin e Felipe por toda a desenvoltura aqui nesse podcast. Informar o consumidor que ele pode ficar à vontade e recorrer sim ao PROCON sempre que seu direito for violado, e também falar para ele que não tem somente um amparo presencial nos órgãos do PROCON, e sim também através do sistema online de proteção ao direito do consumidor, onde ele pode ir lá no consumidor.gov, certo? E pleitear o seu direito do consumidor e também tirar suas dúvidas que eventualmente tenha. E é isso. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Yasmin. Tchau, tchau. Até a próxima. Rádio Web Agroecologia. Cultivando novas ideias.